E hoje vamos falar sobre calçar os pés com o Evangelho da Paz. Lembrando que nós estamos usando esse exemplo que foi dado por Paulo lá no livro de Efésios, capítulo 6, quando ele diz para todos nós tomarmos a armadura de Deus para vencermos as lutas, que não é contra pessoas, mas é luta espiritual. Aliás, ele disse que a nossa luta são contra as forças espirituais do mal nesse mundo, contra potestades, contra dominadores, espíritos que agem nesse mundo. Ele disse que esses espíritos, esses demônios, armariam ciladas, setas, e eles iriam levantar-se contra nós com contendas e problemas. Mas o apóstolo diz: tomai a armadura para poder estar firme contra as ciladas do diabo. E depois de ter desvencido essas ciladas todas, tanto fora como dentro, porque a nossa luta é externa. Problemas na saúde, na família, no dinheiro, pai, mãe, casamento, filho, irmão, empresa, problemas com pessoas, com negócios, e as lutas internas, dúvida, medo, sentimento, desejos, coisas que tentam te seduzir, te escravizar, que você sabe que é um problema, que está fazendo você sofrer, que está te definhando, é uma luta interior. Então, seja fora, seja dentro, Deus não nos deixou à deriva, Deus não nos deixou à mercê do mal. Ele nos deu a armadura. Cada item representa algo que eu tenho que fazer diante de Deus. Cada item simboliza uma atitude que eu tenho que ter diante de Deus para me guardar, para me proteger. E o item de hoje é muito claro: sandália, calçar os pés com o Evangelho da Paz. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, se não me falha a memória, tem 66 livros, dividida entre Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento, a Nova Aliança, começa com 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as epístolas seguintes derivam do Evangelho. O Novo Testamento conta a história de Jesus, conta como Jesus esteve, o plano de redenção, porque ele veio para nos salvar, amou o mundo de tal maneira, Deus, e enviou o Filho como último cordeiro para morrer na cruz pelo pecado de toda a humanidade. O sangue de Cristo cobre a alma daqueles que se arrependem. Ele diz: quem crê em mim, se morrer, está salvo. E não vai morrer eternamente, terá vida eterna. Então, esse plano que está registrado nos evangelhos é acompanhado de uma série de ensinamentos. Jesus nos exorta, nos adverte, nos alerta, fala do perdão, ele fala da mágoa, do pecado, ele fala da cobiça. E não só isso, Jesus veio em figura humana. Então ele nos faz entender que é possível fazer a vontade dele. Ele foi tentado, ele teve fome, ele chorou. E o Senhor disse: no mundo vocês vão passar aflições, mas eu venci, vocês vão vencer. Vocês vencerão também. Então, quando você lê os evangelhos, você se reveste, você se calça de uma condição, de uma fé, de uma mentalidade divina. Acima de tudo, você entende o plano salvador de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Você entende que tudo nessa vida passa, tudo é passageiro. E o mais importante é permanecermos lavados pelo sangue, permanecermos limpos, para que, se o Senhor voltar hoje, ou se eu partir hoje, que minha alma tenha o direito da vida eterna. Que a minha alma tenha o direito da vida eterna. Agora, enquanto eu estou aqui, Deus me ensina a viver com equilíbrio. Um discípulo disse: Senhor, devo perdoar quantas vezes? 7. Jesus disse: eu te digo 70 vezes. 7. E quando você lê o Evangelho, você entende que o perdão não é um bem para a pessoa, é um bem para mim. Jesus fala da perseverança. Jesus fala da timidez. Aliás, quando você lê os Evangelhos, dependendo de algumas Bíblias, está até escritas as palavras de Jesus em vermelho. A pergunta é: você que está aqui, você tem lido os Evangelhos da Paz? Ah, pastor, eu leio os Salmos, eu leio
o Antigo Testamento, eu leio as epístolas, amém. Não há nenhum problema nisso, pelo contrário. Você vai receber também um alimento. Mas eu e você que cremos em Jesus, nós que temos a esperança da salvação, nós precisamos sempre nos calçar com o evangelho da paz. Mas pastor, eu já li Mateus, já li Marcos, eu já li Lucas e eu já li João. Não há problema. Comece de novo. Pode ler outro livro, mas medite. Sempre que você ler, Deus vai falar com você. Jesus vai falar com você. E começando o estudo aqui, diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6,15. A palavra evangelho significa boas novas. O Senhor Jesus veio à terra para pregar as boas novas. Isso tudo engloba pregação da salvação da alma, cura, libertação, salvação da família. Todas as promessas de Deus se tornam possíveis na vida de uma pessoa através da sua crença de fato e de verdade no evangelho das boas novas. Quem tem os pés calçados com o evangelho não abre mão de ver as promessas se cumprirem, nem de obedecê-lo. Assim diz em Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, ao invés de cinzas, e óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, do 1 ao 3. Essa profecia do anúncio do evangelho vem muito antes do nascimento do Salvador. O próprio Senhor Jesus, no templo, certa vez citou este versículo, que é o Lucas 4,15. O Senhor Jesus mostrou aos seus discípulos a importância de viver o evangelho e de pregá-lo. Por meio dele chega também a salvação. Ponto. Deixa eu explicar algo aqui para você. Evangelho, como nós acabamos de ler, representa boas novas. Se você pegar o texto sagrado, você vai ver que o ser humano estava condenado pelos seus pecados. A velha aliança, que era no sangue dos animais, o sacrifício no sangue dos animais, para perdão de pecado, foi corrompida. O homem corrompeu aquele plano de Deus para redimir o ser humano. A pessoa que estava no pecado levava um animal, colocava-se a mão sobre o animal, e o sacerdote, que hoje é a figura do nosso Senhor Jesus, ele tinha a condição de apresentar a Deus a vida daquele pecador, e pelo sacrifício daquele animal, o sangue daquele animal cobriria o pecado do pecador. E ele seria redimido. Mas o homem corrompeu. O homem começou a trocar os animais sadios que eram dados pelos coxos e paralíticos e cegos. O homem começou a fazer as coisas para Deus de uma maneira que Deus já não aceitava. Então a condenação eterna do ser humano já estava determinada. Quem morresse em pecado, seria condenado. E não havia remissão, não havia perdão. Então Deus enviou Gabriel, que anunciou a Maria que ela daria a luz ao Redentor, ao Salvador, ao Filho de Deus, o Cordeiro que viria ao mundo para morrer por todos os pecadores, o último Cordeiro. Jesus veio como o último Cordeiro, e nele eu e você encontramos a vida eterna. Isso é a maior novidade que pode existir. Eu pensava que a vida terminava na sepultura, mas eu e você que aceitamos o sangue de Cristo, nos arrependemos, nossa vida começa quando nós morrermos. Mas não só isso, essa novidade de Deus não se limita à vida eterna, que é o principal. Aqui na terra, Jesus curou os doentes. A mulher hemorrágica foi livre da hemorragia.
Aquela mulher que há 18 anos tinha um demônio na coluna dela, foi livre. Jesus libertou endemoniado, abriu os olhos de cego. Então essa palavra de fé, que é o Evangelho, que são as palavras de Jesus, liberta, quebra grilhões, quebra algemas, transforma a vida de qualquer pessoa. Não há um ser humano na face dessa terra que se entregue a Jesus Cristo que não tem uma vida transformada, não tem uma vida nova. Que se entregue de verdade, que obedeça. Essa pessoa vai superar a doença, vai superar o vício, vai restaurar a sua família e, acima de tudo, vai ter a vida eterna. Então não há novidade maior que essa. Agora, o apóstolo usou a sandália como exemplo, uma metáfora, um exemplo. Quando eu e você meditamos no Evangelho e guardamos dentro de nós as palavras de Jesus, nós vamos enfrentar nesse mundo batalha. Imagine o soldado. Quando ele ia para a batalha, está lá calçado. Ele tinha que estar calçado. Quando ele atacava com a espada, ele tinha que ter os pés bem firmados no chão para ter o impulso. Quando ele era atacado, ele tinha que ter os seus pés firmados para segurar com aquele escudo o ataque. Se aquele soldado que representa eu e você não tivesse os seus pés firmes e os pés vacilassem, como diz a Bíblia, e ele escorregasse, porque dependia do terreno. Nós não sabemos quando vem a luta, ou como vem, ou de que jeito vem. O terreno pode ser íngreme. O terreno pode ser o quê? Elevado. Pode ser com pedregulho, liso, escorregadio, pode ser um lamaçal. Mas se eu estiver calçado do Evangelho, das palavras de Jesus, eu vou estar bem firmado. Então, quando vier o ataque, mesmo que eu esteja aos olhos humanos numa situação desfavorável, calçados com o Evangelho, eu não vou cair. Calçado com a palavra de Jesus, com a fé nas promessas de Jesus, eu fico de pé. Mas quando você não se calça com o Evangelho da paz, quando você não busca em Jesus Cristo uma direção, ou você não obedece essa palavra, você está descalço. Tu vai enfrentar a luta, tu vai tentar resistir, mas você não vai conseguir. Você vai desanimar. Você vai pensar que não vale a pena ser fiel. Tu vai escorregar, tu vai cair. Aquele problema familiar, aquele problema amoroso, aquele problema sentimental, aquela mágoa, aquela injustiça, vai te derrubar. Vai atingir você em cheio. Tu vai tentar manter o equilíbrio, tu vai escorregar. Tu não está calçado. Os teus pés vão se ferir, você vai se cansar. Então, eu e você não sabemos o que nos espera amanhã. Mas hoje Deus está te convidando a se calçar do Evangelho da paz. Concluindo aqui diz, disse-lhe Jesus no Evangelho, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortíferas beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, disse Jesus, eles ficarão curados. Marcos 16, 15. Quem está calçado com o Evangelho, se sustenta do Evangelho, e ainda tem para dar, para obedecer às ordens do Senhor Jesus, lidas acima. E aqui o texto em Coríntios diz, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Capítulo 4, do versículo 20 de 1 Coríntios. Eu quero nessa noite convidar você que não se entregou para Deus. Você não se rendeu a Deus. Ou de repente você está na igreja e você não está calçado do Evangelho da paz. Você pouco lê a palavra e pouco medita nela. Você pouco lembra das palavras de Jesus. Facilmente desanima, facilmente olha para trás. Às vezes você acha que não vale a pena ser fiel a Deus. O diabo te convence que é normal viver uma vida qualquer, é normal viver no pecado, é normal viver. E que é impossível um ser humano realmente servir a Deus.
Mas você acompanhou aí o vídeo do alerta da salvação. O Espírito Santo está te chamando para você que já se batizou se arrepender mesmo. E aquele que não desceu as águas, descer. Se você quiser batizar, acabando a reunião, eu te batizo. Mas você não pode perder essa oportunidade, que é hoje, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Amém?